Olá, esse é o Aprenda Blender Rápido, eu sou o Daniel Kaplan e essa é a nossa aula sobre modo de escultura. Bom, para começar, a gente vai pegar o objeto que vai ser esculpido, selecioná-lo e aí vai para o modo de escultura nele. Como a gente viu na aula extra, a gente pode fazer isso com Ctrl Tab indo para baixo. Ou então a gente pode ver tradicionalmente aqui no cantinho que também tem o modo de escultura, é o terceiro da nossa lista. Eu aconselho no modo escultura pegar a lista de ferramentas aqui do lado, que a gente vai usar bastante, e aumentar ela um pouquinho para ter duas colunas. Assim a gente vê todos os pincéis numa tela só. E experimentar esses pincéis. Cada pincel que você pegar, é só clicar aqui no seu objeto, você vai ver o que ele faz. Nosso primeiro é um objeto aqui, é o nosso pincel de deposição de massa. Vocês veem que de frente ele está assim. E aí quando a gente vira de lado, dá para ver que o pincel está agindo dos dois lados, porque estamos usando a ferramenta de espelhamento, que está marcada aqui em cima, no X. A gente poderia espelhar no Y e no Z também, mas só no X já é bastante suficiente. Além disso, vocês podem perceber que se a gente colocar muita massa, ele começa a ficar meio quadradão. Por que acontece isso? A gente olhar lá no modo Wireframe, a gente vai ver que a massa não está criando, quando a gente aumenta a massa, não está criando mais subdivisões. Para acontecer isso, a gente tem que fazer a topologia dinâmica. E é muito fácil. Aqui do lado, de onde tem o XYZ para usar o espelhamento, tem um botãozinho de topologia dinâmica. A gente clica nele, ele avisa que vai mudar a malha, e tudo bem, a gente quer que isso aconteça. Clica, ela já tem uma pequena subdivisão, tudo que era quadrado vira triângulo, e aí, conforme a gente for clicando agora, a gente vê que colocar mais massa vai fazer com que gere-se mais arestas, mais vértices, e a malha, quando a gente olhar lá no modo sólido, vai parecer muito mais macia do que estava antes, porque agora as divisões estão criando malha nova e não apenas aumentando a distância entre a malha que já existia, o que quando a gente faz demais acaba criando polígonos mais quadradões. Explore os pincéis todos. É basicamente isso, e agora no modo amarelo a gente vai ver uns extras para deixar a pintura mais fluida. Para o amarelo, o que a gente tem aqui? Pequenos ajustes. Primeiro, vamos pegar aqui o pincel G, que é o Grab, e a gente pode arrastar coisas. A gente pode desligar aqui o modo de espelhamento, para pegar um lado só. Ctrl Z funciona para desfazer o que a gente faz aqui na malha. E vamos usar aqui os extras daqui. Então tem o XYZ no Mirror e embaixo ele tem Mirror, Lock e Tiling. O Lock vai travar, digamos que eu coloque aqui o Lock X, eu posso mexer a massa para cima e para baixo, mas não no eixo X, não posso movê-la para o lado. Se estiver com o Mirror ligado, nos dois lados acontece a mesma coisa. E o Tiling é algo parecido com o Mirror, coloquei ele Tiling no X, ele vai dar aqui uma guia pra gente, com vários pontinhos amarelos de onde que a gente está indo. Basicamente, no X, no Mirror, que é o espelho, a gente puxa para fora, ele puxa para fora em relação ao centro do objeto. Aqui, se a gente puxa para fora, ele entende que a gente está puxando para a direita ou para a esquerda, e ele vai puxar os dois lados do objeto da mesma maneira, os dois para a direita ou os dois para a esquerda, e não os dois para fora em direção ao centro do objeto. É basicamente isso que a gente aprende aqui. É muito útil para alguns tipos de massas. Se a gente quiser mexer com os pés, por exemplo, é muito bom a gente travar o Z, e aí você modela o pé bem mais à vontade, sabendo que ele não vai aumentar para cima. Você pode colocar uma visão de cima, mexer com a massa, e ela não está indo para cima, ela está indo só para as laterais. Vou voltar a ativar aqui o Mirror, espelhamento, mexer com mais um detalhe importante. A gente ligou lá a topologia dinâmica e o básico dela é bem simples. Realmente, a gente vai ter aqui só um tamanho de detalhe, só que, se a gente olhar no Wireframe, conforme a gente pegar um pincel que altera essa malha, se eu der zoom, eu vou alterar criando mais malha. E se eu tirar o zoom, eu vou fazer uma malha bem mais esparsa. Porque a topologia dinâmica, por padrão, vem ligada à nossa resolução da tela. Então a minha topologia dinâmica está dizendo que o tamanho do detalhe vai ser de 10.40 pixels. Ou seja, o que eu mexer aqui agora vai gerar vértices a cada 10.40 pixels do jeito que minha tela está vendo agora. Se eu der zoom, 10.40 pixels nela vai gerar uma divisão
que me parece menor no objeto. Da mesma maneira, se eu aumentar o detalhe, colocar 20 pixels, 24 aqui, então eu vou ter menos detalhe. Porque a cada 24 pixels da minha tela atual, eu estou vendo mais pixels aparecerem. Da mesma maneira, se eu diminuir o tamanho do detalhe, por exemplo, para 6 ou 5 aqui, eu vou gerar mais detalhe conforme eu mexo nessa malha. Importante saber, não são todos os pincéis que fazem isso. O pincel de deposição de malha é um que faz, mas se eu pegar o Grab, por exemplo, ele não faz. Eu mexo aqui à vontade e ele não coloca nem mais nem menos detalhe. A topologia dinâmica é irrelevante para ele. Outro pincel muito útil, que não vai utilizar a topologia dinâmica, é o Smooth, que é o primeiro dos laranjas. Ele também não muda o que tem aqui na malha. E por hoje é isso. A gente vai ver alguns detalhes muito importantes de como esculpir na aula extra, que vai ser a escultura prática. Então, até lá!